Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, o de corredor para corredor dessa semana vai ser bastante especial. Essa semana eu batizei de Semana com o Super-Humano. Eu fiz uma entrevista de quase 2 horas com o Carlos Dias. O Carlos Dias, ele foi considerado super-humano pelo Stan Lee, aquele mesmo da Marvel, do Homem-Aranha. Ele é ultramaratonista, ele já cruzou os 4 desertos mais extremos do mundo, foi o primeiro sul-americano a estar conseguindo fazer isso. Já atravessou o Brasil do Oiapoque ao Chuí, do Chuí ao Oiapoque 3 vezes, atravessou a costa leste até a costa oeste dos Estados Unidos, então ele tem muita história para contar. Então eu fiz essa entrevista de 2 horas com ele. Essa semana eu dividi essa entrevista em 3 partes, e essa primeira parte a gente vai estar falando na entrevista a respeito do incentivo ao esporte, que o esporte auxilia na construção do ser humano. E a gente vai estar falando também que no Brasil do incentivo ao esporte e como é que é o incentivo ao esporte fora do Brasil. Vem acompanhar aí com a gente essa primeira parte. Já peço aí para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem, para vocês estarem compartilhando. Quanto mais inscritos, mais visualizações, mais conteúdo de qualidade eu consigo trazer para vocês. Bom, então, como vamos começar a entrevista, primeiramente eu quero agradecer demais a tua presença aqui no meu canal. Você é um cara que eu sou muito fã, que eu admiro demais. Eu não sabia que existia alguém que tinha corrido o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Isso para mim foi uma novidade, eu achei uma loucura depois que eu fui pesquisar a tua história, né? Que o Pedrinho falou para mim, né, tudo, você ia correr de São Bernardo a Porto Seguro, e depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, caramba, existe mesmo, né? E, assim, é uma honra estar falando contigo, Carlos. Muito obrigado aí pela participação. A honra é minha, eu sempre fico muito feliz da gente poder compartilhar a jornada, porque, nem você falou, não sabia, né? Uhum. Mas existe sim, não é só eu que faz essas jornadas, temos atletas no mundo todo fazendo jornadas longas, né, longas jornadas. Uhum. E assim, a gente poderia ter uma divulgação maior, sim, mas a gente tem uma divulgação, né, só que a nossa cultura no Brasil, ela infelizmente ainda está muito assim, focada só em um esporte, né? Nós temos milhares de esportes, mas a gente tem essa tendência de ficar só naquele negócio do futebol. Uhum. E tudo que não é o futebol fica aquela coisa muito pontual e ponto, né? Mas temos diversos esportes incríveis no Brasil, diversas pessoas fazendo coisas bacanas aí. E é legal a gente poder compartilhar, né? Uhum. Eu fui quando você falou da Nova Zelândia, para mim é um país a ser, assim, serve como exemplo para o mundo todo em termos da pluralidade de esportes, né? Então lá eles praticam todos os esportes e é valorizado todos os esportes na imprensa, na parte de publicitária, com as empresas, né? Com as marcas. Uhum. Você vê lojas inteiras focada para todos os tipos de esportes. Então você vai entrar numa loja de esportes lá, você fica maluco, porque tem para todos os gostos, desde a criancinha ao mais idoso, desde o cara que vai jogar rugby, jogar cricket, jogar vôlei, ou ir para a montanha fazer uma caminhada, ou fazer paraquedismo. Tem todos os esportes, todos. E lá o poder público também trabalha em conjunto com a iniciativa privada para fomentar o esporte em todas as áreas. Então, você pegar um final de semana, por exemplo, a cidade inteira está praticando esporte. Em todos os pontos que você for, a cidade inteira está praticando esporte. Aqui no Brasil a gente tem assim eventos, né? Virada esportiva,
que também não é uma coisa que todo mundo adere, é uma coisa muito pontual. Eu acho que a gente tem ainda muito que aprender ainda com alguns países, como a Nova Zelândia, por exemplo, que eu achei um país muito plural, né, e que respeita todas as formas de busca da qualidade de vida, né? Eu acho fantástico isso. Então, o Brasil ele tem potencial para trabalhar esportes diversos em todas as áreas, né? Por exemplo, se você for olhar, percorrer a Amazônia, a gente deveria ter milhares de campeões olímpicos na área de canoagem, na área de natação, porque a criança lá nasce já pula dentro do rio, né? Sim. Ou seja, já tá na sua alma. Uhum. Então, mas só que não é bem assim, né? Uhum. Mesma coisa o litoral brasileiro, nós temos um litoral com potencial de trabalhar diversos esportes aquáticos, a própria corrida. Uhum. A gente poderia ter um litoral inteiro, imagina uma rota verde, onde que você poderia, que nem eu falei, porque eu cruzei do Iapoca ao Chuí, imagine se tivesse uma rota preparada para isso. Uhum. Não só para que eu fizesse isso, mas para que todas as pessoas que quisessem conhecer o Brasil de bicicleta, conhecer o Brasil andando, por exemplo, e de forma segura, conseguiria fazer. Na Europa tem a Rota Verde. Você sai de Portugal, vai parar lá em Minsk, né? Então, assim, sério? Caramba, não sabia. Tem a rota, a ciclovia, né? Uhum. Que chamam de Rota Verde. Então, a gente tem que aprender, muito que aprender. Então, é legal a gente estar podendo compartilhar. Quanto mais a gente compartilhar, as pessoas ficam sabendo que a gente tem aqui no Brasil bastante pessoas fazendo coisas diferenciadas também. Uhum. Muito legal. O que eu vejo, né, é que esses países mais desenvolvidos, né, você deu o exemplo da Nova Zelândia, eles não veem o esporte só como um esporte, eles já veem algo atrelado à qualidade de vida, né? Então, eu acredito que é por isso que eles Sim. até incentivem mais, né? Se o brasileiro tivesse essa... todo mundo falasse assim, não, esporte é qualidade de vida, vou destinar umas 2 horinhas, 1 horinha do meu dia para fazer, aí eu acredito que teria, né, uma maior adesão aqui no Brasil. Sim, o investimento no esporte você diminui muito, né? O investimento em você pegar e estar pagando a pessoa para estar sanando algum tipo de patologia. Uhum. Então, quanto mais você investir no esporte, você vai ter um país menos violento, você vai ter um país menos doente, né? Que vai estar visitando menos o hospital, as empresas vão ter mais produtividade, porque o índice de pessoas que vão estar faltando no emprego por conta de alguma patologia vai diminuir. Só que ainda a gente olha isso como uma coisa assim, uma fantasia, né, de algumas pessoas. E não é fantasia, é algo seríssimo, né? A gente pegar e olhar o esporte como um fator estratégico. Hoje nós não temos nem Ministério de Esporte. Infelizmente, nós não temos um Ministério de Esporte. Não tem ministro do esporte. Você conhece algum ministro do esporte hoje, atual? Não, nenhum. Não é divulgado, então, né? A gente está atrelado a alguma secretaria, que, se eu não me engano, é a cidadania, sabe? Mas não tem uma pasta, não tem os nossos governantes atuais. Historicamente, os nossos governantes não olharam o esporte com carinho. Atualmente, eles continuam mandando recado, e as pessoas não entenderam ainda, estão mandando recado que o esporte não é prioridade. Se a gente não se organizar como população, como pessoas, para que a gente tenha um país mais harmônico e menos agressivo, trabalhar pela qualidade de vida dos nossos filhos, né, dos nossos netos, das crianças que estão aí, para que a gente tenha lá na frente uma população mais saudável, e ficar nessa de briga política, polarização, né, a agressividade dos dois lados, né, que quando tem polarização fica aquela guerra, né, os dois brigando por uma coisa que ninguém sabe, e o poder público negligenciando tudo, né, e não priorizando nada. Então hoje, eu como atleta, eu falo, como que a gente está num país
continental como o Brasil, nós não temos uma pasta que priorize a atividade física no país, que não priorize o esporte. Então a gente tem desafios gigantescos aí para a gente estar conseguindo reverter aí para que o país realmente seja um país considerado um país esportivo, um país de qualidade de vida com IDH bastante alto, né? A gente tem o IDH da maior parte das nossas cidades é baixíssimo. Sim. Então não adianta a gente querer falar de país, nossa, a gente vamos buscar ser um país do futuro. Quantos anos a gente fala do Brasil, país do futuro? Muitos anos. Quantos anos a gente fala que o Brasil, olha, agora é a bola da vez, o Brasil agora vai entrar num ciclo de potência, se a gente não valoriza as coisas que são principais. O esporte é uma delas, a educação, e a educação pelo esporte, né? A gente trabalhar a educação pelo esporte é importantíssimo para que a gente crie cidadãos aí com potenciais de fazer transformação assim incríveis, né? Sim. E realmente o Brasil ele podia explorar mais a criatividade da sua população, porque eu tive um bate-papo, você comentou do Portugal, né, dessa Rota Verde que sai de Portugal até Minsk, e eu tive um bate-papo com o pessoal lá de Portugal, dos Corredores Anônimos, e eu estava conversando sobre ultramaratona, né, eu perguntei assim, ultramaratona tem aí em Portugal? Eles falaram assim, olha, a gente não tem quase nenhuma, ainda é um esporte aqui que pouca gente faz, né? E aí eu falei para eles, olha, no Brasil a gente tem bastante prova de ultramaratona, a gente tem bastante pessoas que fazem, que divulgam. Então, aí assim, eu estava conversando com eles, então em Portugal eles falaram que ultramaratona é algo que nem existe, né? É algo que tá engatinhando, né? Aí eu falei que no Brasil a gente tem muitas pessoas, né, que são atletas de ultramaratona, tem muitas provas, muitas pessoas com boa vontade, só que ao contrário deles, eles têm uma infraestrutura boa, né, de ciclovia, de parques, né, e a gente não. Então, por exemplo, tá fazendo essa rota do Oiapoque ao Chuí, lá eles têm uma rota verde e a gente não tem, então muita gente não faz isso pela questão da falta de segurança, tudo. Então, assim, lá eles têm infraestrutura, mas não tem a ideia, né, a gente tem a ideia, mas não tem infraestrutura, então é interessante isso. Eu tenho um sonho de criar um projeto de que a gente consiga atravessar, ter uma via que a gente consiga atravessar com segurança, não o Brasil inteiro, mas a maior parte, porque sair lá do Oiapoque até o Chuí é uma epopeia à parte, né? São vários países, né? São vários países e assim, a gente não consegue nem colocar uma Transamazônica asfaltada, né, para entregar. Não entregaram até hoje a Transamazônica asfaltada. Eles faz propaganda daqui e dali, mas se você for lá, tem que sair do sofá para você conhecer o Brasil de verdade. Sim. Eles fazem umas como que a gente pode falar? Eles mascaram as coisas. Então, eu lembro da rodovia que eu saí do Oiapoque, que vai até Macapá. Ela tinha asfalto, por exemplo, nos primeiros 30 quilômetros, saindo do Oiapoque, pois lama durante quase 600 quilômetros de lama, e aí nos 40 quilômetros finais para chegar na capital, em Macapá, tinha asfalto, iluminação, tudo pintadinho. Ou seja... Só mascara, né? Eu lembro que quando eu cheguei em 2007 na rodoviária lá eu fui de avião até Macapá, e de Macapá eu ia pegar o ônibus. Eu tinha pesquisado, tem um ônibus que demora 6 horas até Oiapoque. Quando eu cheguei lá, que eu falei, eu consigo chegar até a tarde lá, né? Até finalzinho da tarde já tô lá. A menina do guichê deu risada, né? Ela falou, você pode chegar daqui 2 dias lá de ônibus, ou não chegar. Ela deu risada. Você vai comprar aqui a passagem, mas eu não te garanto que você vai chegar amanhã ou depois. Pode chegar uns 2 ou 3 dias. Porque tá atolando tudo. Tá tudo atolado. Ou seja, eu desisti do ônibus, peguei uma picape de garimpeiros e fui junto com os garimpeiros até lá. Em quase 15 horas de lama. Cheguei cheio de lama.
aquelas picape 4x4, era um rally na rodovia, um rally mesmo. Às vezes a gente tinha que descer e empurrar a picape, porque às vezes ela atolava. Sério, eu cheguei, lama pura, e os caras, tudo garimpeiro, ia pro Suriname, né? E eu vendo aquelas histórias malucas dos caras. Então, é outro Brasil. Então, para sonhar com uma travessia, de ter uma via, né? De pelo menos 8 mil quilômetros, vai. Eu fiz 9 mil quilômetros, porque eu fui até o centro do Brasil, depois eu voltei na parte oeste até a Bahia, depois desci o litoral, deu 9 mil. Mas se você vir reto, dá quase 8 mil, dá 7.800, por aí. Então, se pegar e fazer uma rota pelo centro, você vai passar... vai ser tantos Brasis diferentes que vai demorar aí uns 20 anos para conseguir fazer com alguém fazendo com vontade, né? Sim. E é engraçado, né, que as pessoas acabam se adaptando a isso, né, que seria uma realidade absurda, mas elas acabam se adaptando, né, como você falou, pode demorar 2, 3 dias para chegar de ônibus, as pessoas acabam se adaptando, né, isso que é interessante. Sim. Também, né. E outro, pagando caro, porque, por exemplo, na época eu lembro que eram R$40 o ônibus, eu cheguei a pagar quase R$300 numa picape, né, se eu não tivesse isso, eu não ia. Eu ia ter que ficar no ônibus torcendo para não ficar lá no meio do nada. Assim como que nem a gente passou por vários ônibus, caminhões atolados, que já estavam mais de 7 dias atolados. Nossa, né? 7 dias? No meio do nada. No meio do nada. Caramba. Então tem épocas, você atola tanto na chuva, como na época de estiagem, que é mês de outubro, por exemplo, que é a época mais quente. Aí você atola também na Transamazônica, porque é uma areia tão fina, né? Os caminhões passam e não consegue rodar. E na chuva é a lama. Então Só que assim, para quem está sentado aqui na zona de conforto, às vezes pega uma notícia daqui, outra dali, eu falo, não, agora tá tudo asfaltado, mas vai lá, tem que ir lá, tem que conhecer a realidade. A gente não pode ficar simplesmente aceitando as coisas sentado no sofá. A gente tem que conhecer. E a corrida me deu essa oportunidade de conhecer o Brasil de verdade. Conheci realmente o Brasil com vários formatos. O Brasil que eu quero ir e o Brasil, às vezes, que você não tem muita vontade de passar. Né? Lugares, às vezes, muito perigosos, às vezes, lugares que tem uma precariedade gigante. E a mesma negligência pública dos gestores, né, que nós temos uma cultura política muito ruim, que é não olhar pelo coletivo. Então, quando tem uma renovação, a renovação é uma renovação meio falsa. E nós, brasileiros, procuramos sempre um salvador da pátria, aquela coisa do herói. Não tem o herói tem que ser todos nós, todo mundo fazendo a sua parte, sendo honesto, não querendo passar por cima do outro, aplaudir mais o outro, sabe? Essa que é a minha visão, né? Eu acho, né? E pelo que eu vi no Brasil, né? É um país que ainda não é um país muito solidário. A gente está no ranking 122. No ranking de 146 países, o Brasil é o número 122. Lá atrás, no ranking de solidariedade. A gente fala muito, né? Nós somos um país solidário. Não, nós somos um país festivo. Um povo alegre, um povo que sabe abraçar ali, vem, mais festa. Sim. Ainda estamos a evoluir nessa parte de solidariedade. Eu sei porque eu faço campanha direto para ajudar o hospital, e são poucas pessoas que vão lá e abraçar, que vão lá realmente entender o tamanho do significado disso. Então, a gente ainda tem que evoluir nessa parte aí. Sim, e sabe onde que a gente vê isso, né, nitidamente? Por exemplo, quando a gente vê nas notícias uma pessoa que saiu porque devolveu uma carteira que achou na rua, né? Então você vê assim, a pessoa sai na mídia por ser honesta, que era uma coisa que seria obrigação dela. Obrigação, uma coisa que deveria ser natural. Né, da pessoa. Pô, não é meu, ponto.
né? Devolvo. Uhum. Não, devolveu, nossa, os caras devolveu Vai pra TV, né? Entendeu? Honestidade virou algo raro, né? Então, assim, é impressionante isso, né? Eu tenho um amigo que ele foi pro Japão, ele ficou acho que 2, 3 semanas lá. Ele falou que uma vez, acho que ele deixou cair a carteira, aí veio um japonês e falou assim, ó, o senhor deixou cair a carteira, entregou para ele e foi embora. E aí ele até ficou perguntando assim, nossa, né, se fosse no Brasil, ele ia ser, nossa, ele ia ser adorado, amado, né? As redes sociais iam bombar, tudo mais. Lá teve o tsunami, eu tenho muito amigo lá no Japão, né, que eu fiz nesse deserto. O tsunami, por exemplo, muita gente, as casas, né, perderam tudo, as cidades inteiras, e as delegacias, o que o pessoal fazia? Ia lá com as notas, colocava num saquinho, falava onde que tinha encontrado as notas de dinheiro, moeda, e levava na delegacia. Isso não é por causa do tsunami, isso acontece no dia a dia. Eles pegam, colocam lá no saquinho, levam lá, registram lá na delegacia. Sim. Que achou aquele dinheiro. Então é uma coisa da cultura mesmo. Cultura. Mas isso passa por muito, massivamente a educação, o reforço na educação nesse sentido. Demora anos. Não é assim da noite pro dia. Sim. Não é um político que vai entrar hoje, ficar 4 anos lá e vai falar que vai transformar. Isso demora muito. Eu não vou conseguir ver essa mudança. Né? Vai demorar muito. Sim. Vai demorar anos e mais anos para chegar nesse nível, né? Como o pessoal relata aí, Japão, né? Que nem quando eu fui em Doha, a gente passou em Doha. Se você deixa um celular numa praça, em qualquer coisa, o pessoal, você pode voltar lá que tá lá. É um país super seguro, um dos países mais seguros que eu já visitei foi Doha. Né? A entrada em Doha, pô, a gente fala dos Estados Unidos, que tem cães, aquela coisa toda, detector de metais, lá é triplicado. Você passa pelo menos por uns 3 detectores de metais, mais entrevistas, cachorro. Eles estão. Não pode filmar. Se você filmar, você pode ser preso. Filmar por exemplo, está construindo uma ponte, construindo um prédio, você vai lá e filmar, você é preso. Não pode. Então tem toda uma coisa de segurança e no dia a dia, nas ruas, as pessoas não vê um negócio lá e não vão pegar, porque é tudo filmado. Né? Tem a cultura e tem também essa parte toda estruturada do país, que a lei funciona, né? Você tem a punição, e aí a pessoa não vai querer ser enquadrada lá só por ter pego um celular ali na rua. Sim, nem que ela tenha intenção de querer. Deixa lá, não é seu. Então, até por conta do medo de terrorismo, que lá em Doha não tem, né? Essa coisa de homem-bomba, essas coisas. Então, por medo disso, de repente, se tem uma bolsa num lugar, você vai lá pegar, é uma bomba, né? Sim. Ou um celular pode ser uma bomba. Então ele já coloca a mão. E mais a parte da educação também. Então, a gente tem que aprender com esses exemplos também. E aí, dia a dia, a gente trabalhar isso, né? Sim, desde pequenininho, né? Pegar as crianças e ensinar desde pequenininho. E, não é seu, ponto. Só fica com o que é seu, e acabou. Sim. Bom, amigos runners, então é isso. Vocês viram aí a primeira parte da entrevista com o Carlos Dias. Na quarta-feira eu vou estar colocando a segunda parte da entrevista com ele. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço para vocês.